Senhor, aleluia, está nos orientando por através desta palavra, por através daquilo que Ele diz, aleluia. Nós estamos perdendo tempo dentro da igreja. Louvado seja Deus. Se nós estivermos, aleluia, dentro da casa do Senhor e não cumprir aquilo que Ele tem, que Ele nos ordenou para que nós possamos cumprir, nós estamos perdendo tempo dentro da casa do Senhor. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós olhamos somente para o nosso exterior, aleluia, somente focamos mais nas vestes, na santificação do corpo. Mas será que nós estamos vivendo a santificação da alma e do espírito? Será que o nosso coração está conforme o Senhor quer? Será que nossos pensamentos estão voltados mais para o Senhor ou para essa terra? Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder. Será que nós possamos se enquadrar nisso que o Senhor está dizendo? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Possamos a cada dia mais, irmãos, estar na santificação do corpo, da alma e do espírito. É o corpo, a alma e o espírito. Não é somente um, é os três: o corpo, a alma e o espírito. É o que nós vemos muito aí fora, louvado seja Deus, muitos vivendo na santificação somente do corpo. Nós olhamos aparentemente, está ali, com as vestes de doutrina, mas o coração está podre, louvado seja Deus. A alma está amargurada, louvado seja o nome do Senhor. E de que adianta, irmãos? De que adianta? Se nós precisamos melhorar diante do Senhor, a nossa maior dificuldade, louvado seja Deus, em servir ao Senhor, muitas das vezes também, é não dobrarmos, pagarmos um preço, louvado seja Deus, para que o Senhor venha falar aquilo que precisamos melhorar. Porque requer muita renúncia, requer muita constância, muita insistência. E muitas das vezes nós oramos um pouco e logo mais já desistimos quando não ouvimos o Senhor falar do jeito que nós queremos. Muitas das vezes nós dobramos os nossos joelhos e queremos ouvir a resposta ali na hora, mas o Senhor quer que nós sejamos mais constantes. O Senhor quer que nós insistimos mais, incomodamos mais o Mestre, aleluia, com as nossas orações. Incomodemos mais o nosso Senhor com as nossas orações, louvado seja Deus. Toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor. Incomodemos mais ao Senhor. Porque a tendência, irmãos, é cada dia mais progredir, é avançar no mundo espiritual e não regredir. Louvado seja o nome do Senhor. O arrebatamento está próximo. Como estão nossas vidas diante do Senhor? O arrebatamento está próximo. Como estamos andando diante do Senhor? Louvado seja o nome santo do Senhor. Será que nós estamos questionando ao Senhor a cada dia mais? Senhor, eu não quero ficar, eu quero subir, me ajuda. Senhor, eu não quero ficar neste mundo, fala comigo aquilo que eu preciso melhorar, que eu preciso acertar. Será que nós estamos pagando esse preço? Louvado seja Deus. Nós estamos preocupados, louvado seja o nome do Senhor, com as coisas dessa vida que tanto nos sufocam, louvado seja o nome do Senhor. Tantas coisas que nos fazem perder tempo. E se o Senhor voltar nesse momento, será que vai valer a pena, irmãos, ter valido a pena? Ficar somente no nosso coração e não colocarmos em prática? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. O Senhor está à procura dos verdadeiros, aleluia. Oh, maravilha, aleluia. O Senhor está à procura daqueles que querem perder a sua vida para encontrar aquele grande dia. É verdade, Deus, aleluia. O Senhor está à procura daqueles que se sacrificam por amor a Ele. O Senhor está à procura daqueles que negam a si mesmo para fazer a vontade do Senhor, para fazer a vontade dEle.
Meu Deus. E sabemos que não é fácil, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, meu Deus. Eu falo por mim, irmãos, quando eu dobro meus joelhos dentro de casa, eu sinto muitas das vezes a opressão do adversário, colocando aquele peso para poder não ter a constância na oração, colocando barreiras, impedimentos para que nós não possamos estar mais tempo com nossos joelhos dobrados. Porque no começo nós conseguíamos e hoje a gente não consegue. Porque no princípio, quando nós levantamos as nossas mãos, nós conseguimos ser constantes. E hoje nós não conseguimos mais. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluias. Voltemos ao primeiro amor, meus irmãos. Aleluias. E possamos nos lembrar de onde nós caímos e voltar ao primeiro amor. Lembremos-nos de onde nós deixamos, louvado seja Deus, a nossa vida de oração, de comunhão, de santificação, e se acheguemos mais ao Senhor em arrependimento. O Senhor quer que confessemos os nossos pecados, o Senhor quer lágrimas, o Senhor quer a cada dia mais renúncia. Muitas das vezes fazemos uma oração mecanizada, muitas das vezes fazemos um jejum inútil diante do Senhor. Louvado seja Deus. Assim como já tem sido pregado, louvado seja Deus, oferecendo um sacrifício manco ao Senhor, um sacrifício coxo. Louvado seja Deus. Mas quando verdadeiramente, meus irmãos, nós colocarmos as nossas vidas no centro do querer da vontade do Senhor, nós vamos ver o sobrenatural dele. Quando verdadeiramente nós entendermos, aleluias, que tudo é passageiro, que tudo passa, tudo nessa vida passa, tudo irá passar, mas a palavra dele permanece para sempre. E quando nós entendermos isso nos nossos corações, nós só conseguiremos entender isso com nossos joelhos dobrados. Enquanto nós enfrentarmos as nossas lutas, batalharmos as nossas guerras, louvado seja Deus, do nosso jeito, da nossa própria vontade, nós iremos estar perdendo. Porque virá luta e atrás de luta nós iremos ser a mesma coisa. E enquanto nós a cada dia mais se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, meditar nesta palavra de dia e de noite, nós iremos ver o sobrenatural do Senhor sobre nossas vidas. Nós iremos ver, aleluias, as promessas dele se cumprindo sobre nossas vidas. Para mim o que importa mais é a promessa da salvação. Aleluia! Louvado seja Deus. E se o que o Senhor me prometeu aqui não se realizar, irmãos, que seja pelo menos a promessa da salvação. Aleluia. Nós temos que ter a cada dia mais a alegria da salvação nos nossos corações, tendo a preocupação de começar nossas vidas. Não é nos preocuparmos, aleluia, com o que vamos comer amanhã, com o que vamos vestir. Não é se preocupar com as nossas vidas. Meu Deus, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. Meu Deus, eu preciso estar mais diante do Senhor, aleluias. Essa que tem que ser a nossa preocupação, a ser questionada em nossos pensamentos e ser praticadas nas nossas vidas. Aleluia. Que esta palavra, louvado seja Deus, possa continuar falando em nossos corações. E que esta palavra, louvado seja Deus, não possa entrar no ouvido e sair pelo outro. É verdade. Assim para mim mesmo também. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vamos perseverar na oração, irmãos. Vamos perseverar no jejum. Vamos perseverar a cada dia mais meditando nesta palavra. Porque dela nós escudaremos de ter a vida eterna. Aleluia! Ela que nos instrui, nos direciona a cada dia mais. Este é verdadeiro mapa para que nós possamos alcançar o céu. Aleluia. Muitas das vezes nós vemos que
isso não está sendo pregado, né, nas igrejas. E que essa palavra não venha também sair, né, dos nossos púlpitos, louvado seja Deus, que é a palavra da salvação. Aleluia. Porque muitas das vezes muitos se distraem com bênçãos e esquecem das suas vidas espirituais. Louvado seja Deus, que é o que mais importa. Louvado seja Deus, o que mais importa é nossas vidas espirituais. É verdade. Se as nossas vidas espirituais não estão bem, nós não estamos bem carnalmente também. Então que a cada dia mais nós possamos meditar nessa palavra de dia e de noite. Aleluia, e crer, meus irmãos, que nós iremos vencer. Que depois dessa batalha o Senhor nos coroará. Aleluia. Nós cremos em nome de Jesus. Nós temos que ter essa certeza, irmãos. Nós temos que crer que valerá a pena, louvado seja Deus. Nós temos que crer e ter a convicção que a cada dia mais nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, rumo à Nova Jerusalém. Aleluia, Deus. Não deixe que nada te distraia pelo meio do caminho. Que as lutas, que a dificuldade te distraia, não. Olhe somente para Jesus. Assim como Davi olhou para os montes, ele sabia de onde vinha o socorro dele. Por isso que ele olhou para os montes. Louvado seja Deus, porque é de lá que vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza na hora da angústia. Que possamos entregar cada dia mais as nossas vidas ao altar do Senhor. Que as demais coisas Ele acrescenta, Ele faz por nossas vidas. Como eu disse, que a nossa preocupação somente seja estar nos pés do Senhor. Que os nossos pensamentos somente sejam estar focados somente no Senhor. Que as demais coisas Ele realizará. Voltemos ao primeiro amor. Lembremos de onde nós caímos. Louvado seja Deus, para que possamos se levantar no mundo espiritual, em oração, em jejum, em constância diante da presença do Senhor, para que Ele possa realizar e para que, né, nós mesmos não venhamos atrasar o que o Senhor tem para nossas vidas. É verdade. Quanto mais nós, louvado seja o nome do Senhor, nós se afastamos de Deus, mais Ele se afasta de nós e a obra só vai se atrasando. E enquanto nós se aproximamos mais dele, mais Ele vai cumprir aquilo que Ele tem para nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade e que o Senhor possa continuar falando em nossos corações. E se eu falei algo, né, de errado, que os irmãos venham me perdoar. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, um dia Deus vai tirar a minha timidez. Em nome de Jesus, eu vou estar cada dia mais, né, melhor diante da presença do Senhor. Aleluia. Eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilha de Deus. Aleluia, meu Deus. E aí, verdadeiro é o Senhor. Aleluia. Mas graças a Deus. Louvado seja Deus. Quantos ouviram e entenderam a palavra de Deus? Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. É isso que nós precisamos ouvir, né? Tem pessoas que de repente, se ouvisse uma palavra dessa aqui, ia sair murmurando, ia sair reclamando. Mas para a honra e a glória do Senhor, irmãos, não foi eu que escolhi, não. Quando a gente escolhe, a gente já sai lá de casa pensando: Senhor, eu vou escolher fulano, vou falar com fulano, não. Aqui, quando eu estava aqui sentado aqui, foi como que foi uma visão. Eu vi a irmã Sara e a irmã Jéssica, tipo, disputando: é eu. Aí eu olhei para um, olhei para outro. Eu falei: é qual, Senhor? Aí eu olhei para a irmã Sara, a Sara deu aquela. Aí eu falei: é você mesmo, irmã Jéssica. Mas se prepara, tá, irmã Sara, que Deus também vai te usar. Em nome de Jesus Cristo, não somente ela, né? Mas como todas as nossas irmãs também aí, que Deus já tem usado, amém, irmãos? Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e o adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora,
guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, Deus! Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Te apresentamos, ó Pai querido, nesse momento de oração, ó Pai, apresento a minha vida a Ti. Ó Deus querido, sou falha, sou pecadora, Senhor, carente e necessitada das Tuas misericórdias. Eu venho lhe pedir, ó Pai, pela Tua infinita bondade e misericórdia, sem ser digna, ó Pai, merecedora, que venha falar conosco nessa noite por intermédio da Tua preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós observamos a palavra do Senhor, né, aqui em Apocalipse, no seu capítulo 3, no seu versículo 7, sobre a sexta carta, né, sobre a igreja de Filadélfia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos as qualidades, né, da igreja de Filadélfia, né, uma das poucas, né, uma da pouca igreja que o Senhor ali elogiou, né. E nós vemos que o começo diz, né, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos nos nossos dias, louvado seja o nome do Senhor, de como, louvado seja Deus, as aflições, as lutas e as adversidades têm se multiplicado sobre as nossas vidas, de como o adversário da nossa alma tem lutado, tem redobrado, louvado seja Deus, as suas forças a cada dia mais, para poder nos parar, para poder nos fazer desistir, olhando para as lutas e para as dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que nós possamos ser como essa igreja, louvado seja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, vamos guardar a palavra do Senhor e não vamos negar o nome dele. Louvado seja Deus. Vamos guardar aquilo que o Senhor nos entregou, para que naquele grande dia nós possamos receber a nossa coroa, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Porque sabemos que a cada dia que se passa, louvado seja Deus, as coisas se tornam difíceis, o mundo está cada dia mais desandado, louvado seja Deus. E quem aqueles verdadeiros, louvado seja o nome do Senhor, que estão, aleluia, diante do Senhor com sinceridade, muitas das vezes tem sofrido, tem padecido, mas o Senhor disse que Ele conhece as nossas obras, aleluia, e está diante de nós com a porta aberta, e ninguém pode fechar essa porta. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele disse que estaria conosco, nós não devemos temer. Independente da dificuldade, das lutas, das adversidades, nós devemos, louvado seja Deus, estar confiante, com fé e acreditando a cada dia mais que Ele está no controle das nossas vidas. Louvado seja Deus. Mediante, louvado seja o nome do Senhor, as lutas, as adversidades, que muitas das vezes o Senhor nos prova, nos coloca em situações, louvado seja Deus, que muitas das vezes nós podemos achar que o Senhor não está ao nosso lado, louvado seja Deus, mas o Senhor diz que quem vencer, aleluia, Ele fará coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E o Senhor também diz, Jesus também diz que escreveria sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite que valerá a pena, louvado seja Deus, nós enfrentarmos tudo que estamos enfrentando. Quando nós a cada dia mais colocarmos em nossos corações que nós estamos nessa terra como peregrinos, como passageiros, aleluia. E o Senhor também nos disse que nós deveríamos lançar o nosso fardo sobre Ele, porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Louvado seja Deus. E se o Senhor disse que estaria conosco, Ele disse para termos bom ânimo, que possamos obedecer essa palavra, irmãos. Essa palavra nos instrui a cada dia mais aquilo que nós devemos viver. Por isso que hoje em dia, nos nossos dias, nós vemos muitos crentes fracos, espirituais, porque somente são ouvintes e não praticantes dessa palavra. Porque quando somos verdadeiramente praticantes dessa palavra,
palavra, nós iremos entender o que o Senhor tem para nossas vidas e vamos seguir conforme o que Ele quer, conforme a vontade e querer do Senhor. E nós vamos ver que independente da situação, louvado seja Deus, nós não vamos negar o nome dEle, porque muitas das vezes nós podemos achar que negar o nome do Senhor, aleluia, somente quando o diabo vinha usar alguém, colocar uma arma sobre as nossas cabeças e dizer, nega o Senhor ou morre. Tem muitas formas de nós negarmos ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Às vezes enfrentamos adversidades que o Senhor coloca nos nossos corações, nas nossas vidas. Louvado seja Deus, para provar a nossa fé, para ver o que tem nos nossos corações, e muitas das vezes nós negamos o Senhor. Ao invés de nós se prostrarmos e adorarmos a Ele ali humilhados, louvado seja Deus, derramando o nosso coração, não. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, nós preferimos, aleluia, reclamar e murmurar. E se nós estamos fazendo isso, é porque isso está no nosso coração. Assim como o Senhor fez com aquele povo, louvado seja Deus, levou eles para o deserto, onde diz lá em Êxodo, louvado seja Deus, que o Senhor levou aquele povo para o deserto para ver o que tinha no coração deles. E nós vemos que muitas das vezes o Senhor prova a nossa fé para ver o que tem nos nossos corações. Será que verdadeiramente estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade? Será que verdadeiramente nós podemos guardar aquilo que Ele nos entregou para naquele dia? Louvado seja Deus, nós não possamos perder a nossa coroa. Louvado seja Deus, porque não vale a pena nós estarmos aqui, louvado seja o nome do Senhor, e não obedecer esta palavra. Sabemos que não é fácil, irmãos. Nós servimos ao Senhor com sinceridade. Louvado seja Deus. Servir ao Senhor de qualquer maneira é fácil. Louvado seja Deus. Mas quando estamos ali, aleluia, lutando, louvado seja Deus, Deus requer cada dia mais e mais de nós para que a obra dele possa ser aperfeiçoada sobre nossas vidas. E muitas das vezes, aleluia, nós questionamos ao Senhor e perguntamos o porquê de certas situações. Como diz aquele louvor, nós devemos questionar ou devemos adorar? Aleluia, louvado seja Deus. Às vezes o Senhor nos coloca em situações, louvado seja o nome do Senhor, para que possamos se achegar mais a Ele. O deserto, a dificuldade, as provações não é para nos afastar do Senhor. E muitas das vezes nós não entendemos isso. É para que possamos a cada dia mais estar prostrados e humilhados aos pés do Senhor, se derramando o nosso coração diante da presença dEle. Aleluia. O versículo 10 diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Como guardaste a palavra da minha paciência, louvado seja Deus. Por isso que Davi disse, né? Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Se nós guardarmos esta palavra, o Senhor também nos guardará. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós estivermos com o Senhor, Ele estará conosco. Aleluia. Enquanto nós estivermos se achegando mais a Ele, mais Ele se achegará a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que as provações e as lutas, louvado seja Deus, é para que nós se aproximarmos mais de Deus. É para nós se achegarmos mais aos pés do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas das vezes nós temos pregado, nós temos falado, muitas das vezes nós dizemos, louvado seja Deus, e que muitas das vezes está acontecendo aos comichões dos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor, que a palavra do Senhor é semeada, louvado seja Deus, e muitas das vezes entra no ouvido e sai pelo outro. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso muitas das vezes nós continuamos da mesma forma, do mesmo jeito, não acatamos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E o Senhor nessa noite está nos dizendo, louvado seja Deus, guardemos o que temos para que o adversário não tome a nossa coroa. Esse tempo todo, irmãos, que estamos servindo ao Senhor, estamos nessa trajetória, neste caminho de espinhos, neste caminho estreito, que não é fácil, mas é prazeroso de servir ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós possamos seguir, louvado seja o nome do Senhor, a cada dia mais vivendo conforme o Senhor quer.
negando a nós mesmos, nossas próprias vontades, para cada dia mais a vontade do Senhor possa prevalecer em nossas vidas. Que possamos a cada dia mais se esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor, nós possamos ser preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que a cada dia que passa, como eu disse, irmãos, não está sendo fácil. O adversário está lutando a cada dia mais. Aleluia, os adversários das nossas almas. Como o presbítero Flávio pregou aqui na quarta-feira, louvado seja Deus, que a palavra do Senhor diz que haveria tempos trabalhosos. Aleluia, e nós vemos, irmãos, que isso está acontecendo. Muitas das vezes as coisas dessa vida nos sufocam, nos prende. Louvado seja Deus, o adversário tem as suas estratégias para nos fazer parar, para nos fazer, louvado seja Deus, deixar de regredir a cada dia mais, de progredir. Louvado seja Deus diante da presença dele. Louvado seja Deus, mas o Senhor diz para que sejamos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que não é fácil, irmãos. Não é fácil. Servir ao Senhor não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse fácil, todos serviriam ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos que só há um caminho a se seguir, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E que a cada dia mais nós possamos estar, louvado seja Deus, guardando aquilo que o Senhor nos entregou. Que a cada dia mais nós possamos confiar nesse poder poderoso que o Senhor Jesus tem reservado para nossas vidas. Porque nós cremos que enquanto mais nós estivermos aos pés do Senhor, aleluias, mais coisas Ele fará por nós. Nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem para realizar no nosso meio, nas nossas vidas. Mas só depende de nós estarmos a cada dia mais em comunhão com o Senhor, para que o Senhor possa a cada dia mais, louvado seja Deus, realizar a tua obra sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Aleluia, papai. Aleluia, Jesus. Oh, glória. O Senhor também diz no seu verso 9: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos, que tudo que nós estamos enfrentando, as lutas, perseguições, as dificuldades, louvado seja Deus, o Senhor, louvado seja Deus, nos colocará, louvado seja Deus, na presença dEle, no reino dEle, para que Satanás seja envergonhado. Nós cremos que a cada dia mais, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, que nós possamos a cada dia mais ter a certeza e a convicção e não duvidar. Louvado seja Deus, aquilo que o Senhor tem para conosco. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas das vezes pode surgir dúvidas nos nossos corações, podem surgir a cada dia mais, louvado seja Deus, dúvidas sobre o que o Senhor tem nas nossas vidas. Aleluias. Mas que essas coisas, irmãos, não venham prevalecer. Deus entregou o seu único filho para que possamos ter a oportunidade da salvação. Deus entregou o seu único filho, louvado seja Deus, para que nós possamos ter a oportunidade de estarmos com Ele eternamente. Louvado seja Deus. Então batalhemos, lutemos a cada dia mais para podermos conquistar, louvado seja Deus, que a salvação, louvado seja Deus, ela será tomada força. O céu será tomado a força. Então que nós possamos lutar, se sacrificar cada dia mais. Como a palavra do Senhor diz, que quem perder a sua vida, achá-la. Louvado seja Deus. Quem perder a sua vida por amor de Jesus, achá-la. E vale a pena, irmão, nós sacrificarmos. Vale a pena, a cada dia mais, louvado seja Deus, nós sacrificarmos a nossa carne para vivificar mais o nosso espírito. Louvado seja Deus, mesmo não sendo fácil, louvado seja Deus, mesmo sendo uma luta,
Porque o adversário sabe o que Deus tem para fazer nesse lugar. O adversário sabe o que Deus tem para realizar sobre as nossas vidas. Quão grandes coisas o Senhor tem para fazer. Aleluia. Então por isso que a cada dia mais nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. E invocar o nome santo dele enquanto ele está perto. Louvado seja Deus. Não vamos deixar, louvado seja Deus, que tanto tempo na presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, seja em vão, irmãos. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Louvado seja Deus. Aleluia! Que possamos ter essa certeza, essa convicção. Porque muitos estão vivendo como se o Senhor não fosse voltar. Muitos estão vivendo as suas vidas de qualquer maneira, como se o Senhor não fosse voltar, irmãos. Muitos estão desligados, louvado seja Deus. Vivendo as suas vidas, das suas próprias maneiras, das suas próprias vontades. Louvado seja Deus. Cuspindo no rosto de Jesus. Com grandes coisas Ele passou por nós. Enfrentou o Calvário para que nós podemos estar aqui. Que possamos dar valor, irmãos. Louvado seja Deus ao sacrifício de Jesus. Que possamos dar valor a cada dia mais ao que Ele fez por nós. Louvado seja Deus. As misericórdias do Senhor têm sido a causa de não sermos consumidos. Louvado seja Deus. Porque somos tão falhos e tão pecadores. Muitas das vezes nós falamos, nós pregamos. Primeiramente, com certeza, a palavra fala conosco aqui que estamos ministrando a palavra. Louvado seja Deus. Então que possamos procurar melhorar cada dia mais na presença do Senhor. Para que, como diz, no seu verso 11, Ele vem sem demora. Guardemos o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. Louvado seja Deus, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está assim. Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Jesus! Aleluia, meu Deus! Poderoso ao Senhor! Aleluia, papai! Aleluia! Aleluia, Jesus! Nós sabemos que o Senhor está assim, irmãos, às portas. Louvado seja Deus! E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que a cada dia mais que se passa, nós estamos vendo isso se cumprir, louvado seja Deus. A palavra do Senhor se cumprir a cada dia mais. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Ele virá sobre as nuvens e todo olho o verá. Aleluia. Que possamos a cada dia mais lutar pela nossa salvação. Lutar a cada dia mais, aleluia, para viver a santificação do corpo, da alma e do espírito. Aleluia. Viver em santidade ao Senhor. É verdade. A palavra do Senhor diz que Ele é a paz com todos e a santificação, sem a qual